Esse outro exemplo é de alguém que tem uma velocidade mais lenta, mas um perfil de bastante controle. Se a gente observar aqui já no gráfico, no centro do RDC, a gente já percebe esse desbalanço. O controle de impulsividade já como característica principal e a qualidade de reação como componente com maior janela de desenvolvimento. Então, quando a gente vai lá no velocímetro, a gente também consegue observar, né, esses dados sendo traduzidos aqui. Então, o tempo de reação de 320 milissegundos, que é um tempo já entrando nessa faixa lenta de resposta. Então, algumas coisas interessantes, quando a gente está falando de alto desempenho no esporte, por exemplo, né, que é algo que demanda bastante velocidade das ações, a gente considera ali que 250 milissegundos é uma resposta na média ali. Mais alto que isso, a gente pode considerar já uma resposta mais lenta de reação, visto uma tarefa que demanda bastante velocidade, né? Contrário de outras funções, outras tarefas que às vezes o indivíduo tem no seu trabalho, por exemplo, em que a resposta não é algo, a velocidade de resposta não é algo extremamente exigido no dia a dia, a pessoa não é recorrentemente demandada dessa resposta rápida, então às vezes vai ter uma resposta um pouco mais lenta e isso está funcional também. Mas na maioria dos casos, aqui quando a gente está falando de esporte, esse 320 milissegundos é um tempo lento de reação, né? E a gente precisa, e a gente consegue trabalhar bastante para que esse tempo fique cada vez mais rápido. E aí, se você lembrar do vídeo do perfil da pessoa que era rápida e impulsiva, 320 milissegundos era próximo do tempo de resposta dessa pessoa em tomada de decisão. Então aqui nesse indivíduo aqui, ele tem esse tempo de resposta na reação, em situações mais simples, em que já está estabelecida a ação. Ele só precisa detectar um estímulo e responder. Então a resposta já está determinada, já está pré-estabelecida. Então é um processamento mais simples mesmo, de estímulo-resposta, e que esse indivíduo teve uma média. Ele pode ter tido ainda respostas mais lentas que 320 milissegundos, com certeza, né? E aqui no tempo de decisão, a gente acrescenta mais 150 milissegundos. Não é um tempo de decisão tão lento assim, mas contando que ele já tem um tempo de reação mais lento, a tomada de decisão dele, o tempo de tomada de decisão dele já acaba sofrendo o impacto dessa reação mais lenta. E aí nos outros componentes, esse indivíduo está mostrando uma boa performance, então ele é assertivo, ele tem uma boa precisão nas suas tomadas de decisão, tem um bom controle, conseguiu se manter atento na avaliação do início ao fim. Então esse indivíduo mesmo, ele tem uma característica mais lenta de resposta mesmo. E isso pode ser algo para ser desenvolvido e, claro, pensando na modalidade, na função do trabalho que essa pessoa executa. Como que eu posso trabalhar a velocidade? Eu posso exigir alguns eventos já pré-estabelecidos, em que ele vai ter que responder o mais rápido possível a alguns sinais já determinados, vai estimular esse maior tempo de reação. Se eu tenho algumas situações em que eu posso até elevar um pouco da carga de memória de trabalho, que ele tem uma boa atenção aqui, então eu posso associar 3, 4 estímulos a diferentes respostas e dar esses estímulos para que ele execute as mais rápido possível. Eu não estou trabalhando tanto a decisão, estou trabalhando mais a memória de trabalho e a velocidade de resposta. Isso pode ser que ajude ele a melhorar esse tempo de reação. Então trazer algumas situações mais simples, exigido um processamento mais rápido mesmo, de velocidade, vai trazer um componente bastante interessante para ele aqui. E claro, se a gente pensando no desenvolvimento global, né, das nossas capacidades cognitivas, não tem porque a gente só privilegiar uma competência e esquecer das outras todas. Então aqui eu só vou trabalhar com ele reação e um encadeamento bem simples de estímulo-resposta aqui para trabalhar a velocidade. Não, nesse caso é legal a gente ter um tempo, trabalhar a decisão, trabalhar o controle de impulsividade, porque às vezes eu posso ganhar em velocidade dele, mas eu corro o risco de deixá-lo mais impulsivo se eu não trabalhar isso também. Então eu tenho que também favorecer com que ele tenha exposição a estímulos que forcem um controle de impulsividade, forcem um controle de impulsividade, é um controle com a mudança, né? Então eu tenho inibir uma resposta e tomar uma outra ação. Então tudo que tiver envolvido também questões de mudança de ação pode ser benéfico também para ele melhorar a sua velocidade. No geral, o 682 é um score legal, né? Para sua faixa etária, ele talvez esteja bem ali próximo ou um pouquinho abaixo da faixa etária, né? Então isso é bem legal a gente ver. Então vai lá
olha nos gráficos, vê a comparação desse indivíduo com a sua faixa etária. Esse é o primeiro nível ali de avaliação que a gente já tem, que o grande objetivo inicial é colocar a pessoa dentro da sua média de faixa etária ou acima dela. Esse já é o objetivo inicial para todo mundo que a gente está trabalhando. Então essa referência já é uma referência já imediata. O que eu posso trabalhar com esse atleta? Colocar ele dentro da sua média ou acima da média do esperado da idade dele, caso ele esteja abaixo em algum componente. Então esse é um perfil bacana de trabalhar. Você tem bastante opções de desenvolver essa velocidade, mas sempre pensa em fomentar a velocidade, mas não esquecer do controle, porque senão você pode deixar o cara mais rápido, mas também às vezes perder em controle de impulsividade, que pode ser um componente bastante importante para o desempenho desse indivíduo.